Estamos aqui recebendo no estúdio o médico urologista Tarcísio G. de Oliveira, que vai nos ajudar a entender mais, seja bem-vindo, entender um pouco mais sobre essa doença, sobre a questão do diagnóstico. Doutor Tarcísio, o câncer de próstata, ele mata muito porque de fato é um câncer muito agressivo ou porque as pessoas se previnem pouco? Boa noite, Carlos, aos telespectadores. A gente agradece sempre quando vem participar em reuniões, em palestras ou entrevistas, nessa época do famoso Novembro Azul. A gente lembra não só as doenças do homem, não só o câncer de próstata, a prevenção, mas também a gente tenta lembrar as doenças no geral do homem, mas basicamente prevenindo o câncer de próstata. Voltando à sua pergunta, você perguntou se o câncer de próstata mata muito porque ele é agressivo ou porque se previne pouco. Uma coisa é importante se relatar, o câncer de próstata é um câncer pouco agressivo no geral. É uma doença que, se diagnosticada no momento correto, mata pouco. Pouco. O colega falou lá na introdução da reportagem que mais de 61 mil casos seriam diagnosticados nesse ano 2016. Isso foi a estimativa do ano passado. Mas aproximadamente haveria aí de 18 a 20 mil óbitos desses pacientes. Então a mortalidade por volta de 20%. O que a gente sabe é que essa mortalidade mudou a partir dos idos de 1994, 95, quando o exame de PSA começou a ser utilizado como rotina para a prevenção do câncer de próstata. Até aquela época, diagnosticava-se quase 80% dos cânceres de próstata como doença avançada. Essa doença ela não tem cura, ela tem paliação. Porque exato pela falta dos exames preventivos, quando se descobria já estava numa situação gravíssima, vamos dizer assim, né? Justamente. E era-se diagnosticado o câncer de próstata numa doença já avançada, sem possibilidade de cura, somente tratamento paliativo. Hoje, com esse exame e com a conscientização, isso é importante. De fato, hoje a gente vê muito mais os pacientes conscientizados nisso. Nós diagnosticamos o câncer de próstata pelo contrário. Antes, 80% era diagnosticado como doença avançada. Hoje, 80% é diagnosticado como uma doença localizada ou localmente avançada, passível de cura, de tratamento para a cura. Bem, a gente sabe que uma das grandes dificuldades na identificação do câncer de próstata é a resistência cultural dos homens em fazer o exame do toque, né? E muitos falam assim, não, basta fazer o exame de sangue, o PSA, né? Mas esse exame de sangue não é suficiente, né? Até onde um exame dá respostas satisfatórias e o outro também? Excelente pergunta. Não existe um exame específico e o melhor de todos para diagnosticar o câncer de próstata. Até hoje a gente tem o PSA. Existem outros que não é o momento da gente comentar, mas já existem outros testes sendo realizados. O PSA, ele não é o melhor teste, ele não diagnostica 100%. PSA, que é o exame de sangue. Perdão, vamos traduzi-lo melhor. PSA, na sigla em inglês, antígeno prostático específico. É o exame de sangue para avaliar próstata. Não exclusivamente o câncer, tá? Que a gente pode falar mais à frente. Mas hoje tem essa questão cultural, certamente. Agora, com o PSA, isso tudo avançou bastante. Hoje não é o melhor exame, mas esse exame de sangue, mais o exame do toque, aumenta a sensibilidade, a nossa chance de diagnosticar o câncer de próstata muito. O exame de sangue mais o exame do toque pode chegar a uma sensibilidade de 80% a 90% de chance para diagnosticar o câncer de próstata. Mas o exame de toque continua sendo fundamental, então? Ele é muito importante. Ele aumenta em 20% a 30% a sensibilidade do PSA isolado. Esse exame de sangue isolado, ele tem uma sensibilidade de 60% a 70%. Com o toque, chega até 90%. Quer dizer, o toque identifica exatamente o que? Se a próstata está um tamanho maior, textura, o que exatamente o médico identifica ali? O toque ele não é só para diagnosticar o câncer, vamos falar assim. Ele examina a próstata como tamanho, mobilidade da próstata e a presença de nódulos, que é um indicativo de câncer de próstata. Um exame de toque retal, como o nosso paciente Sebastião falou, um exame de toque retal, por um médico experiente, não dura mais do que 10 a 15 segundos, é indolor e capaz de diagnosticar com facilidade um câncer na fase inicial, até às vezes. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa.
existem muitas dúvidas, né, a serem esclarecidas. Uma enquete no ar, a gente quer saber se, na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata. Sim ou não? Pensa aí, os homens podem dar uma resposta diretamente e as mulheres pensem nos maridos, namorados, pais, avós, enfim. Será que eles sabem se prevenir? Temos aí a primeira parcial, Emanuela? Temos sim, Torinho. Até agora, 67% dos nossos internautas dizem que sim, que os homens têm se prevenido contra o câncer de próstata. Inclusive, a gente deixa aqui o nosso telefone mais uma vez pelo WhatsApp, o número 992525007, para você mandar a sua pergunta, seus comentários e suas dúvidas para o Dr. Tarcísio, que está aqui no estúdio com a gente. Inclusive, Manuela, esse dado aí, ele bate até com o que o Dr. Tarcísio falou para a gente agora há pouco, de que está havendo uma conscientização maior, né? Claro, exatamente. Os homens estão agora buscando se cuidar mais, né? Já temos alguma pergunta? Temos sim. O César Augusto de Jacaraípe pergunta quais são os sintomas iniciais, como a pessoa pode identificar. Ele quer saber se tem algum sintoma mais evidente ou se a doença é mais silenciosa no início. Ótima pergunta, hein? Realmente, é uma excelente pergunta. Porque a coisa que tem que ficar clara aqui, nós fazemos prevenção de câncer de próstata para identificá-lo quando o paciente não sente nada. Se por algum motivo eu identificar um câncer de próstata e aquele sintoma que o paciente sente seja relacionado ao câncer, nós provavelmente já estamos falando de uma doença um pouco mais evoluída. Então, se ele começar a sentir alguma coisa, é porque já está na fase mais avançada. Isso tem que ficar claro. E é o que ele vai sentir? Isso tem que ficar claro. Eu vou fazer uma diferença. O homem, a próstata, ela tem o crescimento benigno. O crescimento benigno, ele que causa sintomas. Isso não é relacionado ao câncer de próstata. Os sintomas relacionados ao câncer de próstata seriam dor óssea por uma metástase no osso, tá certo? Raramente o paciente vai ter uma obstrução da próstata por causa de câncer. Essa não é a evolução do câncer de próstata. Nós diagnosticamos, o paciente tem que ir no consultório sem sentir nada, para identificá-lo exatamente nessa fase. Aí eu falo para os meus pacientes, azar de ter achado um câncer de próstata? Não, sorte. Encontramos esse câncer no momento bom para tratar. Doutor Tarcísio, tem algum segmento que tenha uma propensão maior ao câncer de próstata? Idade, algum tipo de vida que a pessoa leva, se o estresse acrescenta risco? Certamente. O que a gente tem hoje de certo em relação a segmentos, igual você falou, fatores de risco para câncer de próstata. Idade avançada. Esse é o principal fator de risco para câncer de próstata. Pacientes mais velhos têm maior chance de câncer de próstata. A partir de 60? 50 anos 50? É a recomendação de todos os homens fazerem seu exame preventivo. Antes dos 50 não precisa fazer o exame? A gente faz antes dos 50 anos de idade, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, em quem tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, negros, ou algumas entidades colocam obesos. Essas classes, a gente pode começar a fazer o rastreio a partir de 45 anos. Quer dizer, então foi o caso daquela reportagem que a gente mostrou no início do programa, do seu Sebastião, que ele já fazia... Aos 35? Então ele fez antes dessa data porque ele tinha casos na família, então ele estava... Isso, por uma opção própria, é uma opção pessoal, lógico, mas quando tem o câncer de próstata na família em primeiro grau, sugere-se aos 45 anos de idade começarmos o rastreio para câncer de próstata. Certo. Ocasionalmente chega paciente no consultório aos 40 anos. Eu informo disso, eu informo que ele pode começar aos 45, mas eu não deixo de fazer o rastreio porque é um desejo do paciente. Tá certo. Temos mais uma pergunta para o senhor aqui. Ok. O Alex, de Vila Velha, quer saber em quais casos devem ser levados a fazer, por acaso, uma cirurgia. Já existe algum caso assim? Perdão, ele quer saber quando... Em quais casos assim, extremos deve ser levado a fazer alguma cirurgia? Bem, diagnosticado o câncer de próstata, nós devemos dar um tratamento para ele. Se identificamos ele com possibilidade de cura, daqueles 80% que nós falamos aí no início da reportagem, desses pacientes, quando a gente identifica o câncer de próstata, a gente oferece um tratamento. Basicamente, o tratamento cirurgia ou radioterapia. São as opções que a gente vai dar para ele. São tratamentos para a cura da doença. E pedimos a sua participação na enquete de hoje. Na sua opinião, os homens se previnem do câncer de próstata?
Sim ou não? Vote pelo rsim.com.br. Enquanto você vê aí o reforço da pergunta, a Emanuela vai atualizando aí mais uma etapa da nossa pesquisa de hoje. É isso aí. Até agora, 70% dos nossos internautas dizem que sim, né? Que os homens estão mais conscientes e estão buscando tratamento, buscando se informar e buscar, sobretudo, se prevenir, né? Contra o câncer de próstata. O que é uma ótima notícia. No próximo bloco, fechamos a nossa enquete do dia com as últimas orientações do Dr. Tarcísio de Oliveira. Se você ainda não enviou a sua pergunta, aproveite entrevistas aí sobre o nosso tema de hoje. Nós queremos saber as opiniões do capixaba sobre o câncer de próstata. As pessoas estão sabendo se cuidar? Os homens estão se cuidando? Deveriam, mas o preconceito hoje em dia é muito grande em cima disso aí, né? Então, realmente não existe prevenção. Tem que ter um esclarecimento maior também, né? Para que eles possam entender essa dificuldade toda que eles têm dentro de si mesmo, em cada um. Principalmente o jeito como faz o teste. Muitas pessoas têm o preconceito. Os homens acabam ficando com medo. Medo, vergonha, às vezes, até de fazer o teste, eu acredito. Muitas vezes é do comodismo, né? E às vezes também falta de tempo. Mas o exame de próstata sabe através do exame de sangue. Muitas vezes também, além do exame de sangue, tem o toque e eles não querem fazer, porque tem preconceito. Tem colega aí, capitão de marinha, meu chefe, que morreu de próstata, teimoso. Alcido do Vasco, jogador do Vasco, próstata. E muitos não acreditam, né? Agora todo ano eu faço. Todo ano eu faço os exames que eu tenho que fazer, porque eu sei que mata mesmo. É isso aí. Tem que fazer o exame, não tem outro jeito. Vamos para o resultado final da nossa enquete? Vamos sim, Tourinho. Até agora 70%, né? Fechamos a enquete, então 70% dos nossos internautas dizem que sim, que os homens têm se prevenido, têm buscado atendimento e buscado principalmente tratamento e prevenção, né? E prevenir o câncer de próstata. 70% é um número bom, mas nós temos que chegar aos 100%, né, doutor? Com certeza. Temos que chegar aos 100%. Nós temos aqui também perguntas. O Caio de Goiabeiras, ele pergunta se o câncer de próstata pode causar impotência sexual. A pergunta é interessante e todo mundo tem essa dúvida. O câncer de próstata em si não vai causar impotência sexual, mas os tratamentos para o câncer de próstata, seja ele radioterapia ou cirurgia, podem afetar a questão sexual. Mas é importante lembrar que se o câncer é diagnosticado numa fase inicial, a chance de preservação da potência é muito maior. Quer dizer, mais um estímulo aí para essa pessoa. Mais um estímulo para o preventivo ser realizado, para a prevenção do câncer de próstata. Temos mais perguntas, hein? Temos. O Guilherme de Oliveira, daqui de Vitória, quer saber se na rede pública, onde ele pode buscar atendimento para fazer tratamento na rede pública de saúde. Para câncer de próstata ou para doenças do homem? Câncer de próstata? Câncer de próstata. Como outras doenças, outros cânceres, o câncer de próstata deve ser rastreado normalmente, inicialmente, em um posto de saúde. Caso seja identificado qualquer alteração sugestiva de um câncer, será encaminhado para hospitais especializados para os procedimentos mais detalhados. Até mesmo, por exemplo, uma biópsia de próstata num centro especializado para tentar o diagnóstico definitivo e o tratamento nos hospitais credenciados. O senhor falou aí de outras doenças do homem. Quais são as outras doenças do homem assim que tem alguma relação também com... Tem relação com a próstata ou não? Não, eu falo doenças do homem em geral, né? Porque às vezes é um jovem perguntando, então o homem ele tem doenças características de determinada idade. Nos jovens a gente vê muito no nosso consultório DSTs, é um momento então de conscientização sobre essas doenças. No adulto a gente vê diversas outras doenças, como por exemplo litíase, doenças sexualmente transmissíveis ou outras doenças benignas em geral. E nos pacientes mais idosos, a preocupação não é somente câncer, existe também a doença benigna da próstata, como falamos, e outras patologias que são abordadas. Aqui acho que ainda dá tempo para mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores. Né? Sim, o tema já foi até falado sobre a idade, né, mínima, a idade que se deve começar a fazer o exame, mas Marcelo de Vila Velha quer saber se os homens que têm parentes de primeiro grau, que tiveram a doença, também devem esperar
até os 45 anos para fazer o primeiro exame. A gente percebe hoje que as pessoas estão querendo antecipar o exame. Isso é muito comum. De certa maneira é bom, né? A recomendação é aos 45 anos, mas quando um paciente chega no meu consultório com o desejo de fazer um preventivo, ele vai receber essa orientação, mas eu vou realizar o preventivo para poder acalmá-lo e orientá-lo adequadamente. Mas só para reforçar então, a partir de que idade um homem que tem uma saúde normal, que não tem antecedentes de caso na família, deve fazer o exame? Todos os homens a partir dos 50 anos. História de câncer de próstata na família, 45 anos. Ok. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, qual é a importância, então, depois de tudo isso nós falamos, de campanhas como Novembro Azul? Nós acreditamos, Carlos, que essas campanhas, certamente, elas conscientizam a população e não só a população masculina. É importante hoje ressaltar o papel da mulher. Nessa época do Novembro Azul, nós recebemos muitos pacientes levados ao consultório pela parceira ou alguma outra pessoa da família que o orienta. Então, essas campanhas, elas levam à conscientização e cabe a nós, médicos especialistas, identificarmos o problema. Quer dizer, é um mês que se chama atenção para o problema, mas é lógico que as coisas não podem se restringir ao mês de novembro, né? Certamente a gente observa um aumento muito maior em novembro, mas ele se prolonga e cada vez mais esse estímulo movimenta mais o nosso consultório e realmente a população tem se conscientizado. Eu achei que até ia dar mais de 70%, mas conseguimos um bom valor. Ok, Manuela? Só agradecer aqui a participação, né, dos nossos internautas pelo live do Facebook, lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo live, e a Ariel Schroeder e a Luciene Cacilhas, que estão aqui ligadas com a gente através do live no Facebook. Ok, obrigado a todos, obrigado, Emanuela. Doutor Tarcísio, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no estúdio do Link, hein? Obrigado. Bem, falta 1 minuto para as 7 horas, o Link Espírito Santo está terminando. Lembrando que estamos sempre juntos, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite e com reprise às 8 da manhã.